Hoje, o presidente Lula deu uma entrevista exclusiva para o Jornal da Band em Brasília. Na primeira parte, que vamos exibir a partir de agora, Lula falou sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, do projeto de anistia no Congresso e também de Donald Trump. Vamos ver. Nós estamos no Palácio do Alvorada. O presidente Lula recebe o Jornal da Band para essa entrevista. Muito obrigada, viu, presidente, por essa conversa. Eu quero só, antes de começar a te perguntar, fazer um esclarecimento. A gente grava essa entrevista na manhã desta quinta-feira, portanto, antes da retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu quero começar justamente pelo julgamento. O placar é de 2-1 neste momento, 2 pela condenação do ex-presidente Bolsonaro, 1 pela absolvição. E o voto do ministro Luiz Fux foi muito contundente, abriu uma profunda divergência. Na visão do ministro, não há qualquer prova que incrimine o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe ou por abolição do Estado Democrático de Direito. Eu queria a sua avaliação. Olha, eu não posso ter uma opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendável um presidente da República ficar dando palpite sobre o voto do ministro da Suprema Corte. Eu tenho uma tese pessoal, mas eu não posso dar. Eu acho que a Suprema Corte vai decidir com relação aos autos do processo. E cada ministro entenda aquilo que quer entender e dá o voto que queira dar. Sabe, eu espero que o processo não seja um processo contra um homem. Você não está julgando um homem pelo fato de ele ser um homem e ter sido presidente. Você está julgando o comportamento desse homem com relação à democracia do país. O senhor me permite insistir? Eu acho, Adriana, eu só acho que se a motivação da absolvição ou da condenação forem, sabe, os autos do processo, está bem feito. Sim, eu só preciso insistir por meu dever de ofício, porque o senhor já se manifestou publicamente várias vezes, dizendo que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no nosso país, em que Jair Bolsonaro não se conformava com a derrota nas urnas e por isso tentou o golpe. E ontem o ministro Fux disse que não há nenhum vínculo de Bolsonaro com os manifestantes de 8 de janeiro. Chamou esses manifestantes de vândalos frustrados e absolveu. Olha, se eu fosse um juiz, eu tinha um voto para dar, mas eu posso dizer o seguinte, olha, primeiro o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer, a ponto dele tentar, sabe, trabalhar a tentativa da morte do presidente da República eleito, do vice-presidente e do próprio Alexandre de Moraes. Isso tem mais do que prova. Agora, cada juiz vê aquilo que quer ver. Eu só acho que os juízes têm que ver a verdade. Se a verdade estiver nos autos e aquilo estiver comprovado, é assim que as pessoas vão ser julgadas. Eu, de qualquer forma, espero o veredito. E acho que a gente tem que ter em conta o seguinte: esse país não pode permitir que quem quer que seja tente ferir o Estado de Direito democrático desse país. O ex-presidente teve um comportamento ao longo de todo o mandato de desacreditar a instituição. Todo o mandato ele teve. Desacreditar tudo. Desacreditou a vacina, desacreditou a ciência, desacreditou o Covid-19, disse que era uma gripezinha, que, sabe, que as pessoas paravam de respirar por outros problemas, que a vacina fazia as pessoas virar gay, a vacina fazia as pessoas virar jacaré, sabe, ele está nas costas, possivelmente, a responsabilidade pela morte de mais de 300 mil pessoas, sabe, das 700 que morreram. Então ele está sendo julgado num crime que ele cometeu, com várias provas. Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele. Sabe? Eu acho que as provas estão fartas. E o ex-presidente, covardemente, articulou tudo, pensou tudo e não teve coragem, foi embora. Por quê? Porque no dia 1º tinha muita gente aqui na rua, ele teve medo. Então ele esperou para o dia 8 de janeiro, achando que nós íamos ficar com medo. E o que aconteceu é isso: esse país tem justiça, esse país tem instituição, esse país, depois de 23 anos de regime autoritário, vive num Estado de Direito democrático, e ele está sendo julgado pela mesma corte que me julgou. Presidente, a oposição, os apoiadores de Bolsonaro, disseram que o voto do ministro Fux é uma aula de direito.
Já os aliados do governo apontam uma contradição muito forte em que o senhor citou a Operação Punhal Verde Amarelo, em que o ministro enxergou as provas da Punhal Verde Amarelo, admitiu que esse plano de executar, de matar o senhor Geraldo Alckmin e Alexandre